Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Na semana passada, eu postei a parte 1 de um vídeo chamado Um Papo sobre Ansiedade, em que eu contei um pouquinho da minha história e de como eu lidei com esse problema nos últimos 5 anos. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu recomendo que antes de você assistir esse, você faça isso clicando aqui. Eu queria não só compartilhar a minha história com vocês, mas também mostrar algumas coisas que foram super úteis durante esse período e que me ajudaram a controlar um pouco mais a minha ansiedade. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, a parte 2 desse papo. No vídeo anterior, eu falei sobre uma das coisas que eu fiz para me ajudar, que foi terapia. Eu vou reforçar aqui que eu acho a terapia muito importante. Eu, de verdade, acho que todo mundo na vida devia fazer terapia, devia ter no SUS, sabe? Porque não só quem consegue identificar algum problema precisa, mas também qualquer pessoa que tem uma vida normal vai se beneficiar do autoconhecimento que a terapia traz. E esse é exatamente o ponto. Eu acho que muita gente pensa que um terapeuta vai resolver o seu problema ou vai te trazer respostas em relação ao que você procura. Só que não é isso. Ao meu ver, o trabalho de um terapeuta é ajudar você a se conhecer melhor. É te fazer as perguntas certas para que você busque dentro de você mesmo essas respostas. Uma outra coisa que eu queria falar sobre a terapia também, principalmente porque muita gente que me segue mora fora do Brasil, é que eu tive bastante resistência em fazer terapia com alguém que não fosse brasileiro. Eu tinha medo que a pessoa não fosse entender as questões culturais, as diferenças entre os brasileiros e os gringos, que eu não ia conseguir me expressar direito em inglês, e na verdade foi muito diferente do que eu imaginava. A minha terapeuta é americana e eu acho que essa, eu vou dizer, frieza que os americanos têm em tratar as coisas foi super benéfico pra mim, porque eu sou muito emotiva, eu levo tudo muito pro lado da emoção, e ter uma pessoa um pouco mais centrada, que não se envolve tanto emocionalmente com o seu problema, foi muito bom pra mim. Além de não ter sido tão difícil quanto eu imaginava me expressar em inglês, também foi um ótimo exercício pra eu conseguir falar um pouco mais com alguém que não tá me julgando por causa da língua ou porque eu tô falando. O terapeuta é uma pessoa neutra, então você consegue falar completamente livre do julgamento. E isso foi ótimo, inclusive como prática para a língua. Além da terapia, tiveram outras coisas que me ajudaram muito nesse processo também. E uma delas foram os livros de autoajuda. Eu sei que muita gente tem preconceito, acaba torcendo o nariz para esse gênero, mas se você souber aproveitar o que os livros oferecem, eles podem ser ferramentas muito poderosas no nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que um grande problema da autoajuda é que as pessoas acabam ficando viciadas em consumir o conteúdo, mas aplicam muito pouco desse conteúdo que elas consomem na vida prática. E é por isso que às vezes a gente fica com a sensação que esses livros são ineficientes. Eu não vou apontar nenhum livro nesse vídeo, até porque eu fiz um vídeo com os meus livros favoritos, ó ele aqui, e todos os meses eu faço um vídeo de inspirações que eu também aponto um livro que eu gostei muito de ter lido naquele mês e filmes, séries, outras coisas que eu achei bacana. Mas eu tenho sim uma dica em relação a livros em geral. Tenta buscar livros que vão falar sobre problemas específicos que você tem. Leia com calma, marque as informações que são importantes para você e principalmente anota. Pensa nos problemas que você está querendo resolver e anota quais são as respostas que você encontrou nesse livro que podem te ajudar a resolver esse problema. Para mim, por exemplo, escrever ajuda muito a memorizar. Eu acho que o exercício de colocar no papel aquilo que a gente acabou de ler, pensando em como aquela informação pode ajudar a nossa vida, faz com que a gente aproveite muito mais o conteúdo desses livros. A terceira coisa que me ajuda muito na vida, em geral, é sempre me perguntar o porquê daquilo, o porquê das coisas. Vou dar um exemplo bem pessoal para vocês. Eu tinha muito medo de não ganhar dinheiro suficiente para sustentar o estilo de vida que eu queria ter. E aí eu comecei a me perguntar por quê? Por que eu quero ter esse estilo de vida? Ah, porque eu nasci pobre e eu não queria mais passar as dificuldades que eu passei quando eu era mais nova. Tá, mas por que você não quer passar essas dificuldades? Ah, porque era um saco ter que pegar ônibus lotado, não saber se eu ia ter dinheiro pra fazer as coisas no final do mês e ficar ali com desespero de pagar as contas. Então, quando você vai se perguntando o porquê daquele medo, você vai descascando uma espécie de cebola do autoconhecimento, que eu vou chamar desse jeito. Em que cada pergunta abre uma camada dessa cebola. E aí no final eu cheguei à conclusão que na verdade eu tinha muito medo de ser dependente de alguém. E o fato de não ter dinheiro suficiente para sustentar o meu estilo de vida era só uma consequência desse medo enorme que eu tinha de depender de alguém
para ter dinheiro. Então tá vendo como o problema estava muito mais embaixo do que só esse medo de não ter dinheiro para pagar as minhas contas? A minha dica é que você se pergunte por quê até que você não consiga mais encontrar uma resposta. E talvez isso te mostre que é hora de procurar ajuda, seja de um profissional, seja de um livro ou qualquer outro lugar que você possa encontrar uma resposta. A quarta coisa que me ajudou demais foi exercício físico. Eu sempre fui muito preguiçosa nesse sentido. Eu inventava desculpa para não fazer educação física na escola. Eu era a última a ser chamada para os times porque eu era péssima e porque eu não fazia a menor questão de ser boa também. E eu passei quase a minha vida inteira sem me exercitar porque eu achava que não precisava, que eu estava bem do jeito que eu estava e tudo certo. Só que por causa da vida nômade e pelo fato de eu começar a trabalhar como freelancer e não ter mais contato diário com pessoas, eu comecei a sentir falta de ter uma atividade onde eu pudesse me relacionar com os outros. E eu decidi procurar uma academia. Mas eu também não queria uma academia tradicional, que as pessoas estão lá fazendo musculação com o seu fone e tal. Eu queria uma coisa mais ativa, uma aula, alguma coisa que eu pudesse me divertir enquanto eu estivesse fazendo exercício. E eu conheci o CrossFit. Tem uma academia muito legal do lado da minha casa aqui em Nova York. Toda vez que eu ia pro metrô, eu passava lá na frente e via as pessoas fazendo um monte de exercício e parecia que tinha uma energia muito boa. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Vocês não vão acreditar, porque foi uma surpresa pra mim também. Mas o CrossFit foi a primeira coisa que me deu aquela levantada no ânimo. Sabe por quê? O esporte começou a estimular o meu lado competitivo que existe. Eu sou super competitiva comigo mesma. Eu quero sempre melhorar. Também me fez estabelecer metas, que é uma coisa que me move, que me motiva. Então eu queria levantar um peso mais pesado. Eu queria me superar fazendo movimentos que no começo eu achava que eram impossíveis. E conforme eu fui me superando na atividade física, isso acabou trazendo uma energia boa que acabou influenciando em outras áreas da minha vida, sem que eu estivesse esperando que isso acontecesse. Eu acho que essa cultura fitness que a gente vê no Instagram hoje em dia, do no pain, no gain, tá pago, fui lá porque eu preciso recuperar minha dignidade depois de ter enfiado o pé na jaca, acaba mostrando um lado negativo do exercício, que é de punição quase. Mas se a gente enxergar como uma coisa positiva, que vai fazer a gente ter um pouco mais de energia, de endorfina, serotonina circulando no nosso corpo, a gente começa a enxergar o benefício que traz a gente se movimentar, sair de casa, ver pessoas, se superar fazendo alguma coisa que vai ser bom para nossa saúde. E a última coisa que também me ajudou muito e ainda me ajuda, embora eu não seja nada disciplinada para fazer, é meditação. Eu sempre fui muito elétrica, muito ativa, muito faladeira, como vocês podem perceber. Eu achava que fazer meditação era assim, nossa, jamais. Mas nunca na minha vida que eu vou conseguir sentar e ficar aqui por 10 minutos fazendo meditação sem pensar em nada. Mas, de novo, um daqueles preconceitos que a gente tem sem conhecer o que a gente tá falando. Meu marido fazia meditação regularmente, hoje em dia ele também tá meio indisciplinado, mas ele sempre me falava que talvez eu pudesse encontrar muitos benefícios na meditação. Eu tentei meditar quando eu tava na Tailândia, mas foi no auge do meu desespero e a meditação, na verdade, ela acabou me deixando mais ansiosa do que me ajudando. E aí, por muito tempo, eu simplesmente apaguei essa possibilidade da minha vida. Assim, meditação não é pra mim, eu fico mais ansiosa ainda quando eu quero meditar. Mas quando eu comecei a estudar e a entender um pouco mais sobre mindfulness, que é o conceito de atenção plena, aliás, também fiz um vídeo sobre isso que tá aqui, ó, e é um vídeo super popular aqui do canal. Eu comecei a me interessar um pouco mais por talvez meditar. Foi então que eu baixei um aplicativo chamado Headspace. E como as meditações guiadas do aplicativo são muito simples de você fazer, eu comecei a pegar gosto por isso. E olha, gente, realmente, nos meus momentos de tensão maior ou de preocupação excessiva, sentar e meditar me ajuda muito. Também me ajudou muito em relação à insônia que eu sentia. Porque é um momento de você parar e se centrar no presente, naquilo que realmente importa. E aí você acaba afastando um pouco aquelas preocupações excessivas que a ansiedade te causa. E mesmo não tendo incorporado essa prática na minha vida todos os dias, eu já sinto a diferença quando eu faço uma vez ou outra. E aí, gente, gostaram das dicas? Eu também queria convidar profissionais da área, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que por acaso estejam assistindo esse vídeo e quiserem dar alguma dica, fazer algum comentário que possa ser importante, incentivar as pessoas a procurarem ajuda,
esses comentários vão ser muito bem-vindos. Se você que passa por isso também tiver alguma dica que te ajudou nesse processo, faça o mesmo. E principalmente, se achar que esses vídeos vão ajudar alguém que você conhece que está passando por isso, não esquece de compartilhar com essas pessoas. A minha intenção aqui é fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, já que a ansiedade faz a gente se sentir muito solitário às vezes. E é claro que, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora clicando aqui, ó. Assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!